Pela oportunidade que nós temos de conhecer a Ti, Senhor. Foi o Senhor que nos deu esta oportunidade, o Senhor que abriu o caminho, Senhor. Nós estamos aqui por causa disso. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Quantas coisas tem para descobrirmos nesse passado, na história de Israel, que pode nos ensinar hoje. Quantas coisas ainda não conseguimos decifrar, entender, mas pelo Teu Espírito, à medida que o Senhor vai nos conduzindo, o Senhor pode nos revelar, nos ensinar o caminho que devemos andar hoje, Senhor. Esse é o nosso desejo, nossa súplica nesta manhã. Ajuda-nos na nossa incompreensão, ajuda-nos na nossa fraqueza, ajuda-nos, ó Deus, no nosso coração, que nós tenhamos um coração para Ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, nós terminamos uma etapa na aula passada, que é o que eu estou chamando a Era de Acabe. Então, terminou uma etapa tanto nas 10 tribos, né, no Reino do Norte, como em Judá. Então, agora estamos começando uma outra etapa. Então, eu estou colocando aqui, talvez depois eu consiga fazer um diagrama mais fácil, impresso, né, para dar para vocês, mas pelo menos assim, para introduzir esse novo período de história que vamos iniciar, eu achei que seria interessante a gente fazer uma síntese, um resumo de todo o reino dividindo o reino dividido em partes, né? Então, para a gente poder entender melhor, algumas dessas coisas nós já estudamos e algumas ainda não estudamos. Então, só para a gente fica muito nos detalhes aqui nesse estudo, então de vez em quando a gente tem que dar uma olhada geral para a gente entender melhor como nós estamos. Então, aqui tem a divisão, né, por partes dos reis das 10 tribos, que normalmente era chamado de Israel. É interessante assim que o nome do povo Israel, né, que seria o nome de todo o povo de Deus, era dado para essas 10 tribos. E a outra parte, né, que ficava com Jerusalém, com a descendência de Davi, era chamada de Judá. A história de Judá vai mais longe do que a história de Israel. Então aqui eu vou falando por partes, para vocês poderem entender. Isso aqui é paralelo, né? A história paralela, sendo que tem essa última parte aqui de Judá, que foi depois do cativeiro das 10 tribos. Então a história das 10 tribos termina bem antes, e essa última parte de Judá é tudo depois que já não tinha mais o Reino do Norte. Então vamos lá. Na parte de Israel, na parte das 10 tribos, eu não estou colocando todos os nomes aqui, mas eu estou fazendo em blocos para a gente entender mais ou menos a sequência. Então, Jeroboão e Baasa foram 2 dinastias separadas. Jeroboão foi o primeiro rei, um filho dele governou depois dele. Aí, como Deus tinha falado, você levou o povo a pecar, eu vou acabar com a sua família toda. Isso aí, cada vez que tinha uma nova família, Deus falava de novo, vocês levaram meu povo a pecar, eu vou julgar a sua família, eu vou eliminar a sua família, não vai ficar ninguém. Então, Jeroboão foram 2 reis, ele e o filho. Aí levantou Baasa e matou todo mundo da casa de Jeroboão. Só que Baasa, é muito curioso isso, né? Que Baasa, ele exerceu o juízo de Deus sobre a família de Jeroboão e fez exatamente igual. Exatamente igual. E aconteceu exatamente igual a Jeroboão. Ele reinou e mais o filho dele, inclusive por um período de 2 anos também. O 5º rei foi um tal de Zinri, que governou 7 dias. Ele não começou uma outra dinastia, então por isso que tem um 5º rei aqui. Então são 2 reis de Jeroboão, são 2 reis da família de Baasa e um 5º rei que governou 7 dias, que a única coisa que ele fez foi acabar com a família de Baasa, né? Mas ele nem chegou a governar mais. Então são 5 reis
somando tudo dá 50 anos, ok? Aí depois vem Acabe. A gente fala Acabe porque ele é o mais famoso, mas quem começou a governar, quem iniciou a família foi o pai de Acabe, chamado Onri. Então, essa dinastia durou mais tempo, porque aqui cada um foi mais ou menos metade desse tempo, né? Então, aqui foi uma família, uma dinastia só, que durou 48 anos, 4 reis, Onri, Acabe, depois um filho de Acabe, que logo morreu, 2 anos, aí um outro filho de Acabe. Então, Acabe teve dois reis, 2 filhos que se tornaram reis, 48 anos. Aí vem Jeú, que estudamos recentemente, que foi incumbido para eliminar toda a família de Acabe e Jezabel, né? Jezabel que sobressaiu bastante nessa família aqui. Então Jeú teve a missão de eliminar toda a casa de Acabe, e ele também acabou com o culto a Baal, e Deus falou com ele: ó, já que você fez isso que eu mandei, seus filhos vão governar até a 4ª geração. Então, fora ele, né, ele e mais 4 gerações. Então, deu 5 reis. 5 reis, e é o período, de longe, o maior período que permaneceu na história, no reino de Israel. Mas também ele não voltou a servir a Deus, mas foi o melhor período. Foi o melhor período de toda essa história aqui, o melhor período em termos de paz. Assim, houve guerras, houve invasões da Síria e de Azael, mas houve, dos descendentes de Jeú, que nós ainda vamos estudar, alguns deles, né, eles buscaram a Deus, pediram libertação, não voltaram a fazer como Deus queria, mas assim, em termos de reis foi o melhor período. Embora durante esse período aqui teve todo o ministério de Elias e depois de Eliseu, né? Mas foi o período mais longo, foi o período mais duradouro da turma de Israel. Depois que terminou a dinastia dele, aí foram vários reis, mesmo o último filho, o último descendente de Jeú, só governou 6 meses. Depois nós temos vários reis, alguns governaram muito pouco tempo e foram de várias famílias. Então meio que uma miscelânea final de 41 anos em que a nação de Israel estava indo mesmo para longe de Deus, e terminou com o cativeiro. Eles foram levados para o cativeiro pela Assíria em mais ou menos 720. Então, aí dá um total de 19 reis, contando um que governou 7 dias, contando um que governou 6 meses. Não, mas foram 19 reis. É interessante que aqui são 19 reis, porque vários deles governaram 2 anos, períodos menores, porque esse período aqui de 240 anos, mais ou menos, é bem menor do que esse período de Judá, e o número de reis é quase igual. Porque aqui vários reis, Asa governou bastante tempo, 41 anos, esse Joás também. Então, alguns governaram mais tempo, e não tinha tantos assim que governaram pouco tempo. Só no final aqui teve 2 reis bem no final que governaram 3 meses cada um, mas a maioria dos reis de Judá governaram mais tempo. Então agora vamos fazer o paralelo aqui de Judá. Então Judá começa com os primeiros 2 reis, Roboão e Abias. Não foram reis que serviram ao Senhor. Depois a gente pode separar isso melhor, quantos, assim, eu estou querendo mais pegar o bloco para a gente entender mais ou menos o padrão da história, para a gente entender o período que nós vamos entrar agora. Então nós temos Roboão e Abias, que não serviram ao Senhor, né? Juntos eles governaram apenas 20 anos, porque Abias foi só 3 anos. Aí nós temos então 2 reis que não foram bons, iniciaram o reino dividido. Asa e Josafá foram 2 reis que governaram por mais tempo.
66 anos, 2 reis muito bons, né? Já estudamos, tanto Asa como Josafá foram entre os melhores reis de Israel. Foi um período, Josafá representa assim, lógico, muito, muito menos do que Salomão, mas depois de Salomão foi o rei que mais teve influência até em outras nações em volta, que teve mais bênção de Deus no reinado dele. Então foi um período muito bom. E aí nós temos esses 3 reis aqui que fazem parte da era de Acabe, porque Jeorão, filho de Josafá, foi genro de Acabe. Então a gente tem Jeorão, Acasias e a própria Atalia, filho de Jezabel, que representam a influência forte de Jezabel e Acabe em Judá. Durou apenas 15 anos, mas foram 15 anos arrasadores, foram 15 anos que fizeram muito estrago, e a gente tem visto isso várias vezes, que Deus leva muito tempo. Eu comparo com a escalada de uma montanha. Você leva muito tempo para subir, demora muito para subir. Agora, se tiver um escorregador, sei lá, alguma coisa assim, ou mesmo um penhasco, você cai de lá, assim, você consegue cair da altura em muito pouco tempo. E a história do povo de Deus é mais ou menos isso. Leva anos e anos para o povo ir conquistando um relacionamento com Deus e chegando ao padrão que Deus quer. Em poucos anos faz um estrago, né? Porque assim, o final desse período aqui assim, é como se não existisse esses 66 anos de Asa e Josafá. Então a decadência pode acontecer com muita rapidez. Aí eu não coloquei todos os reis aqui, mas aqui nós temos uma sequência de 4 reis. Estou colocando de Joás a Jotão, mas no meio tem, acho que Amazias e Uzias, né? Que são 4 reis. Todos os 4, então esse é o período que nós estamos começando agora. Nós estamos nesse ponto aqui. Nós passamos várias semanas estudando como Joás, menininho, foi preservado e como ele foi colocado no trono. Então nós estamos nesse ponto aqui. E estamos aqui também, vimos como Jeú conquistou o poder e iniciou essa dinastia. Então nós estamos exatamente nesse ponto da história, ok? Quando Joás assumiu o trono, com 7 anos, né, ainda sem condições dele mesmo fazer alguma coisa, Jeú já estava governando há 6 anos, então já tinha começado aqui, ok? Então nós temos esse paralelo aqui, que é exatamente o período que nós vamos começar agora. É tudo caracterizado, ainda estou procurando um título, porque não, né, assim, o período anterior, a era de Acabe, tem uma característica muito forte, que é a influência de Acabe e Jezabel, e que influenciou a história nos 2 reinos. Então nós temos uma característica muito forte nesse período anterior. E nós acabamos de estudar como Deus tratou com essa influência. Tanto, né, aqui, através de Jeú, com muito sangue, com muito massacre, muito derramamento de sangue, e aqui através de um homem sábio que foi o sacerdote Joiada, que trabalhou com muita preparação e que fez a coisa de uma forma muito mais correta. Então, nos 2 reinos nós estamos num ponto assim, esse período negro, esse período de influência maligna que Acabe e Jezabel acabou nos 2 reinos. Mas o que resultou? Não um grande avivamento em nenhum dos 2. Quer dizer, a história que nós aprofundamos bastante nessas últimas aulas de Joiada foi muito significativa. A história de Joiada, como ele combateu, como ele trabalhou, como Deus usou para trazer o descendente de Davi de volta para o trono. A história, essa parte é muito significativa, mas o resultado nos 2 reinos melhorou bastante. Se comparar Jeú com o período de Acabe, melhorou muito. Se comparar esse período aqui, 4 reis em seguida,
Joás, Amazias, Uzias e Jotão, 4 reis, foram todos classificados, né? Lembra que o registro bíblico, ele classifica os reis dos 2 reinos. Esses aqui, ele sempre classifica em relação a Jeroboão. Embora não fosse uma mesma dinastia, mas sempre classifica todos os 19 reis, ele vai classificar como é que foi esse rei. Ele andou nos caminhos de Jeroboão, nenhum deles fugiu, nem o que governou 7 dias, 7 dias não tinha tempo de fazer nada, mas a Bíblia coloca, ele andou nos caminhos de Jeroboão, até ele, né? Todos eles foram classificados comparando com Jeroboão, e isso tem uma mensagem que a gente tem repetido bastante aqui, que tem um vírus, né, são 2 estágios diferentes. Jeroboão levou o povo não a abandonar a Deus totalmente, mas a levantar um sistema paralelo. E esse sistema paralelo, quer dizer, seguindo mais ou menos os princípios das ordens de Deus, mas mudando, e principalmente o objetivo de tudo isso era para o povo não ir a Jerusalém e para que os reis de Israel não perdessem o poder. Então, a ganância pelo poder, a defesa pela posição, essa é a característica que engloba todos os reis. Aí depois veio Acabe e Jezabel, que foi um passo a mais nesse caminho de afastamento de Deus. E aí começa a falar, um dos filhos de Acabe, por exemplo, não andou nos caminhos de Acabe e Jezabel até esse ponto, mas ficou no de Jeroboão. Então tem 2 estágios, né? Uns que foram até mais um passo além, e outros que ficaram só, entre aspas, só com o pecado de Jeroboão, ok? Então a gente tem sempre essa descrição. Nunca os reis de Israel foram comparados a Davi, nenhum deles, porque eles não andaram nos caminhos de Davi. Então nunca foi falado assim, mas como que foi em relação a Davi? Agora, Judá, todos, bons e maus, e mais ou menos, né, porque Judá tem 3 classificações, tem o bom, o mau e o mais ou menos. Todos os 3 tipos sempre eram comparados com Davi. E alguns que foram, além de não andar nos caminhos de Davi, alguns nesse período aqui foram comparados aos reis de Israel. Eles andaram em todos os caminhos de Israel, de Acabe e Jezabel, porque eles eram até parentes. Então, essas são as classificações. Então, esse período aqui é o período do mais ou menos. Todos esses reis, esses 4 reis, eu pus Acaz separado, porque Acaz não foi mais ou menos, Acaz foi péssimo, foi um dos piores, né? Então, aqui é 4 reis e mais um rei, correspondendo a 153 anos. Eu ajuntei aqui porque ele corresponde ao período final, é mais ou menos esse período aqui, de Jeú e dos vários reis, ajuntando, porque não bate exatamente o início de um com o início de outro. Então 153 anos, aqui 143, é mais ou menos o mesmo período que nós estamos vendo aqui em Israel, que é o final do reino de Israel, né? No início o primeiro rei desse último período aqui, que é Ezequias, no início do reinado dele, que Samaria caiu definitivamente nas mãos da Síria, ok? Então nós temos um período e isso aí é uma coisa assim que nós estamos, nosso objetivo nesse estudo, e eu sempre falo que eu não tenho as respostas, eu estou, à medida que nós estamos estudando juntos, eu estou buscando uma luz de Deus, porque o que me interessa nesse estudo, especialmente, é entender como é que isso se aplica à história da igreja, como é que isso se aplica à nossa vida como igreja. Em cada período da história existem lições para nós. Não significa que nós estejamos vivendo necessariamente em um desses períodos totalmente, mas tem aspectos que se aplicam a nós. Então sempre a minha busca, né, a minha pesquisa aqui junto com vocês é
o que isso tem a ver conosco? O que isso ensina para nós? Então, essa é uma das primeiras conclusões que eu quero dar para vocês, como introdução desse novo período, é que a eliminação desse fator, desse vírus, a eliminação, vocês podem até acrescentar, né, assim, por exemplo, isso aqui termina a influência de Acabe e Jezabel em Israel. 6 anos depois, porque demorou 6 anos para guardar o menino Joás, então 6 anos depois que aconteceu aqui, Atalia foi morta e começou o reinado de Joás. Então aí também acabou esse período aqui, também a influência de Joás, de Atalia e de Acabe dentro do reino de Judá. Então a eliminação nos 2 reinos foi positiva, foi muito importante ter eliminado. Aqui, como eu já falei, aqui foi muito melhor do que antes, mas não houve uma restauração total. Mesma coisa em Judá. Quando a gente estuda a história de Joás, se a gente não soubesse, você não, né, quem já, né, toda a história está aqui, então a gente sabe o que vai acontecer depois, né, não tem esse suspense. Mas se você não soubesse a história e fosse acompanhando toda essa preservação de Joás e toda essa movimentação de Joiada, você não ia pensar que Joás seria o rei, o cara, né? Porque ele foi preservado como Moisés foi preservado como criança, como Samuel foi separado, né? Assim, ele tem um certo paralelo, né, dessas crianças preservadas. Então Joás, você iria esperar dele um homem que iria voltar aos caminhos de Davi, que ia ser uma grande restauração, mas ele não foi. Ele foi uma mistura, ele não foi totalmente mal, embora o fim dele fosse bem mal, mas ele não foi totalmente mal. Então, nós vamos estudando isso um por um, mas assim, caracterizando isso de maneira geral, muitos desses reis, desse período desses 4 reis aqui, eles tiveram 2 fases na vida dele, vários deles. Só citando, só o último que não tem quase, esse Jotão, esse último não tem muita informação sobre ele. Mas os outros 3, Joás teve 2 períodos na vida dele. 2 períodos. Um em que ele estava sendo mentoreado por Joiada. A Bíblia fala, Joás foi um rei que fez tudo o que Deus queria, foi de acordo com a vontade de Deus, andou nos caminhos de Deus, enquanto Joiada era vivo, porque Joiada já era velhinho nessa época, né? E Deus ainda deu muitos anos de vida para ele, que ele morreu com 130 anos. Então, a influência de Joiada continuou mais ou menos metade, um pouquinho mais da metade do reinado de Joás. Só que depois que Joiada morreu, Joás mudou totalmente e termina com uma grande tragédia, que ele se volta contra o filho de Joiada, Zacarias, e Zacarias é morto, apedrejado dentro do templo. Olha, o pai Joiada, que teve todo o cuidado para não matar Atalia dentro do templo, o filho dele é morto no templo, justamente pelo homem, pela criança, né, que se tornou rei depois, Joás, né? E Jesus cita, isso é citado por Jesus, né? Jesus fala todos os profetas que morreram desde Abel até Zacarias, que é o filho de Joiada. Então Joás tem 2 períodos na vida dele. O filho dele também tem 2 períodos. Eu não vou entrar nisso agora, mas eu vou falar do outro, Uzias, que é mais conhecido. Uzias, né, neto de Joás, ele foi um rei bom, ele fez muita coisa boa, mas ele fez uma coisa muito séria no final da vida dele, que ele se exaltou, se tornou arrogante. Na verdade, isso aconteceu também com o pai dele, Amazias. E então eles tiveram um período bom, mas depois virou.
Então, eles eram mais ou menos, porque por um período fizeram, né, aí alguns deles, não sei se Amazias é classificado assim, ele andou nos caminhos de Davi, mas não com todo o coração. Então, por isso que é mais ou menos. Ele fez o que era certo, mas não com todo o coração. Porque o que você vai concluir de um homem que faz tanta coisa certa e aquela história, quem começa bem, mas termina mal? Como é que fica diante de Deus? Deus vai falar assim, tudo bem, esse finalzinho triste, a gente releva, porque você foi muito bom. Parece que não é assim não. Inclusive, né, tem um capítulo em Ezequiel que fala muito claro, assim, se um justo ficar a vida toda fazendo o que é justo, mas no final da vida ele se afastar de mim, ele vai morrer nos seus pecados. Então, a Bíblia deixa muito claro que é o fim que importa, não significa que Deus não perdoa. Aí é um assunto bem complexo, né? Porque Davi fez algumas coisas ruins, mas o fim de Davi não foi ruim, lembra disso? Davi fez coisas ruins, muito sérias, mas o fim dele não foi ruim. Então, é o fim que importa. A Bíblia não detalha essa questão de perder ou não perder a salvação. E são os teólogos que ficam discutindo e fazendo várias teorias a respeito, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala se Saul perdeu a salvação, se Salomão perdeu a salvação. A gente não tem nenhum lugar na Bíblia que você vai conseguir descobrir, mas como é que fica? Perdeu ou não perdeu a salvação? Essa pergunta é muito importante para nós, mas a Bíblia não responde. A única coisa que nós temos muito claro é que começar bem e terminar mal não é uma coisa que Deus vai simplesmente deixar para lá. Então, essa mistura aqui, então Uzias, né? Comecei a falar sobre Uzias. Uzias foi um rei que fez muita coisa boa, até se tornou forte e conquistou, teve vitórias, teve várias coisas assim positivas no reinado dele, mas ele se envaideceu, ele se tornou arrogante, entrou no templo de Deus, ele que era rei, que não podia fazer isso, entrou no templo e o sacerdote responsável com mais, não sei se eram mais 80 sacerdotes, sei lá, tinha um grupo grande de sacerdotes, vieram para impedir o rei, falaram assim, rei, o senhor não pode fazer isso, isso é proibido. E Uzias ficou enraivecido, né? Ele ficou exaltado, e no momento dessa reação errada, a lepra brotou na testa dele. Então, isso aí é uma história que ainda não vamos estudar, mas eu estou levantando essas questões gerais agora para vocês terem uma visão do período que nós estamos entrando agora, para ter essa ideia. Depois, Acaz era um rei completamente ruim, e aí a gente tem esse período final. Então, esse aqui dá mais ou menos uma visão da história que já vimos e daquilo que vem aqui pela frente, né? E então agora nós vamos estudar esse período que vai desde onde nós estamos agora até ao cativeiro das 10 tribos. Esse é o período que nós estamos iniciando agora, e tem essa característica de ser melhor do que o período anterior, melhor do que a influência direta de Acabe e Jezabel, porém um período em que as pessoas não estavam servindo a Deus com todo o coração. As pessoas não estavam se dedicando a Deus, não estava havendo um verdadeiro retorno total para Deus, mas coisas positivas estavam acontecendo no meio. Então é algo que nós vamos começar a fazer agora vamos começar a ir passo por passo em cada uma dessas histórias e procurando entender como que isso se aplica a nós. Deus tratou, Deus fez uma intervenção nos dois reinos para impedir o avanço
de Acabe e Jezabel, que poderia ter acabado, né? Acabe poderia ter acabado, né, com o povo de Deus, podia ter preenchido o cálice, podia ter feito Deus levar todo o povo para o cativeiro muito antes. Então houve uma intervenção de Deus, mas não trouxe a renovação, restauração total. Então agora nós vamos começar a pelo menos dar um início na história de Joás, porque até agora a gente estava só vendo essa transição de como Joiada colocou ele no trono, no lugar de Atalia. Então agora nós vamos estudar esse primeiro rei desse período aqui, e a gente vai intercalando e vendo os dois períodos da história, os dois períodos, os dois reinos, né, no mesmo período da história, e vendo como que Deus estava tratando com o povo. Uma outra coisa que a gente pode falar assim mais ou menos em geral também, nesse período aqui, durante toda a história, de vez em quando aparece um profeta. Tempo de Davi tinha Natã, tinha Gade. Tempo de Salomão tinha um profeta que foi lá falar com ele, que Deus ia tirar o reino dele. Sempre cita profetas, né? Tempo de Roboão tinha um profeta, às vezes dá um nome, às vezes nem dá o nome. Um homem de Deus, né, foi lá e falou, né? Então tinha profetas, né? Sempre Deus levantava profetas para falar, para avisar os reis, os governantes. Mas aí nós temos, né, essa história muito forte no tempo de Acabe, que é de Elias e Eliseu. Por enquanto nesse estágio da história que nós estamos acompanhando, não surgiu nenhum dos profetas que tem livros na Bíblia. Ok? Nesse período agora que vai começar a aparecer. Então nós vamos ter Jonas, ele vai, né, tem uma menção, né, de Jonas, né, na história de um dos filhos de Jeú. Não cita Joel, mas Joel foi um dos primeiros profetas. Aí vai começar a aparecer nesse período aqui, período final todo esse período final aqui vai começar a aparecer Oséias, Amós, Isaías. Isaías começou no ano que Uzias morreu. Então Isaías aparece mais ou menos aqui, né? E Isaías, Oséias foi até um pouco antes de Isaías. Então esse é um período que começam a aparecer os profetas. Depois, nesse período aqui, tem mais profetas, e no cativeiro nós temos, né, muitos livros, né, Jeremias, Ezequiel, Daniel, durante o período do cativeiro. Então, como nós estamos estudando a sequência histórica, então, à medida que forem surgindo alguns profetas, nós não vamos estudar os profetas, mas eu vou fazer menção, eu vou levantar. E quando nós chegarmos nesse período aqui, tem fatos históricos em Jeremias que não tem nos livros chamados históricos, né? E é uma coisa assim muito interessante que várias vezes quando reis ou crônicas, eles contam a vida do rei, por exemplo, e falam, no fim, se você quiser saber mais sobre esse assunto, consulte tal livro, só que a gente não tem o tal livro, né? Então é só para a gente ficar assim com vontade. Mas em alguns casos, ele cita o livro de um profeta. Então, eu sempre penso assim, que é bem interessante o fato de que os profetas, nem sempre, quem escrevia história nem sempre era o profeta, mas em alguns casos os profetas escreviam a história, porque eles escreviam a história do ponto de vista de Deus. Então você lê Jeremias, você lê Ezequiel, você lê Daniel, você vai ver uma visão de história do ponto de vista de Deus. Isso é fantástico. Não tem nenhum outro livro no mundo que vai nos dar uma visão da história do ponto de vista de Deus, né? Então é muito, muito importante a gente ver essa participação profética que vai ficar mais forte daqui para frente, ok?
Ok, então agora nós vamos começar em 2 Reis, mas tem também em 2 Crônicas. Então vamos ver, eu vou hoje dar também, hoje eu estou dando mais assim uma visão geral. Então mesmo com Joás, nós vamos dar uma olhada na história toda de Joás. Nós vamos ver essas duas metades da história dele. E depois a gente começa a ver um pouquinho mais os detalhes. Então nós temos duas partes, como a gente não tem relatos, mas se quiser, a gente poderia até dividir a vida de Joás em 3 partes. Porque a Bíblia não fala sobre o que Joiada fez, mas durante os primeiros anos, Joás se tornou rei com 7 anos de idade. Então os primeiros anos de Joás, não foi Joás que governou, não era ele que tomava a decisão, né? Hoje as crianças são meio precoces, talvez alguns, dependendo do caso, já teriam suas opiniões sobre o que deveria ser feito, né? Mas eles não tinham, né? Uma criança com 7 anos realmente não tinha condições de governar. Então a gente poderia até falar assim, Joás, primeira parte da vida dele, do governo dele, assim, ele foi colocado no trono para tirar Atalia do trono, para instituir, né, para restaurar o governo de Deus, mas quem realmente governou foi Joiada. Só que a gente não tem nenhum relato do que ele fez. A única coisa que eu acho que em Crônicas, se quiser só checar essa informação, em 2 Crônicas 24, versículo 15, fala da morte de Joiada. 24:15. Ora, Joiada era velho, farto de dias, tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis. Olha que coisa interessante. Ele foi sepultado. Depois nós vamos ver que houve alguns reis, não sei se foi Acas, agora não me lembro exatamente qual, mas houve reis descendentes de Davi que não foram sepultados na sepultura oficial dos reis, porque era um rei muito ruim e era como se fosse assim rejeitado. E Joiada foi incluído com os reis, porque de fato ele reinou, ele era o governante, mas ele não cobiçou o governo para si, porque lembra que assim, Deus fez essa separação, são sacerdotes e juízes, ou sacerdotes e reis, são duas partes que Deus não quer unir na mesma pessoa, e isso até hoje, Deus não quer concentrar o poder nas mãos de uma mesma pessoa. Então a gente tem que lembrar desse princípio de Deus, lembrar do equilíbrio que Deus coloca entre ministérios de administração e ministérios de revelação, de dedicação à palavra. Então Deus tem dons diferentes, e hoje a gente chama todo mundo de pastor, né? Muitos pastores não têm ministério de pastor de jeito nenhum, tem ministério de Deus, mas não é de pastor. Então a gente precisa entender mais, né? Como eu falei, Deus quer restaurar as coisas. Ele não começa restaurando esses cargos, esses reconhecimentos. Esse não é o começo. Está tudo errado na igreja, então vamos nomear quem é sacerdote, quem é levita, né? Usa muito esse termo nas igrejas hoje, levita. Se os levitas de hoje soubessem o quanto que o Levi fazia serviço manual, acho que eles não iam querer tanto o título de levita, né? Mas assim, a restauração, ela não vem pela restauração do título. Tem apóstolos na Bíblia, então quem que é apóstolo? Não é por aí. Na verdade, não precisa chamar alguém de apóstolo. Existem apóstolos, Deus está restaurando apóstolos, profetas.
né? Deus está restaurando, mas que não na nova aliança as coisas não são tão separados. No Antigo Testamento era para a gente conhecer, para a gente ver o modelo, então tinha toda uma família biológica, né? Que era os levitas, que eram os reis, né? Hoje não é passado de pai para filho, né? Não deve ser, né? Às vezes tentam fazer isso, mas se um filho ou uma filha seguir na unção do ministério dos pais, isso é uma coisa bonita. E eu sou um exemplo disso, né? Mas não é automático. Não é automático. Não é por ser filho de um evangelista famoso que você deve ser um cara que comanda o ministério, né? Isso acontece até no meio empresarial, né? Que muitas e muitas empresas vão para o buraco porque, né, os pais querem colocar os filhos no comando da empresa, o filho não descobriu isso, não aprendeu, não tem o dom, não tem o chamamento, não ama aquilo, enfim, né, tem muitas e muitas coisas que a gente percebe. Então não é passar de pai para filho por ligação biológica, e não é separado, né? Não é uma coisa as funções não são tão perfeitamente separadas como no Antigo Testamento. Uma pessoa pode ter um dom ministerial de profeta e ao mesmo tempo pastorear, não é tão perfeitamente separado, porém o princípio continua, que Deus não quer concentrar tudo na mesma pessoa e deve haver um equilíbrio de ênfases e de funções para trazer uma coisa equilibrada e perfeita para a igreja. Então, Joiada era um sacerdote, ele não poderia ser rei, mas nesse momento ele preencheu a função e ele foi bom. Então, Joiada, ele fez a função, ele nunca foi chamado de rei, mas esse reconhecimento dele ter sido sepultado junto com os reis foi um reconhecimento da função que ele teve. Então, podemos dizer que a primeira fase da vida de Joás ele estava sendo mentoreado por Joiada. E em Crônicas, inclusive, já que estamos em Crônicas, o mesmo capítulo 24, versículo 3, fala que tomou-lhe Joiada 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Então Joiada fez o papel de pai para ele também, né? Foi ele que escolheu as esposas e ele que encaminhou Joás, né, no caminho de Deus. Então a primeira etapa da vida de Joás foi esse período em que ele foi ensinado e mentoreado por Joiada. Aí a segunda etapa seria a primeira em que Joás realmente era o governante, né, de Israel. Vamos voltar para o segundo Reis. Foi algo assim, só conta não foi um incidente separado, foi uma coisa que demorou vários anos, mas tem uma história boa sobre Joás. Então vamos começar com a parte boa. Joás fez uma coisa boa, inclusive a história é curiosa porque nessa história, que em Crônicas fala que depois desse tempo, Joás resolveu reparar a casa de Deus. E é uma coisa assim curiosa porque se Joiada, o sacerdote, era ele que mandava de fato no tempo de Joás ser menor ainda, por que Joiada não fez isso? Então, assim, a Bíblia não coloca isso como um defeito, como não culpa Joiada, mas Joiada não fez isso. Então, parece que a história é para mostrar que Joás realmente tomou uma iniciativa boa. E você pode falar, não, foi por orientação de Joiada. Bom, acho que não totalmente. Por quê? Vamos ver aqui. Então, vamos ver primeiro em 2 Reis. 2 Reis 11. Vamos começar no versículo 1, vamos seguir aqui a história de Joás. No 7º ano de Jeú, em Israel, começou Joás a reinar. Por que o 7º ano? Porque
durante 6 anos, né, Joás estava sendo criado e escondido em Jerusalém. Então, no 7º ano de Jeú, ele começou a reinar. 40 anos reinou em Jerusalém. Segundo Reis 12. Aí eu falei 11, né? É 12. Segundo Reis 12, versículo 1. Então, fazendo as contas rapidamente, com quantos anos que Joás morreu? 47, né? Ele começou a reinar com 7 anos e reinou 40 anos, né? Por que ele morreu tão jovem? Ele não morreu uma morte natural, ok? Então, isso vai aparecer lá no fim. Ele reinou 40 anos em Jerusalém, bastante tempo, mas lembrando que, 12, 13 anos, provavelmente não era ele que estava governando. O nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente, agora essa frase aqui, depois a gente já falamos sobre isso há algum tempo atrás, nós vamos voltar a falar. Essa frase do versículo 3 aparece, acho que em todos ou quase todos esses reis, esse período mais ou menos, né? E às vezes até depois disso, isso era uma coisa não tão séria quanto o bezerro de ouro de Jeroboão, mas pelo menos até onde eu consigo enxergar, era algo meio parecido. Como parecido? Olha o que fala aqui. Tão somente não tiraram os altos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O que é isso? Em algum lugar, não sei se antes disso, fala assim, quando o rei era bom, eu agora não vou me lembrar exatamente qual dos reis que falava isso, mas falava assim, está escrito, eles queimavam nos altos, porém somente ao Senhor. Porque o alto era um costume idólatra, não era um costume, não era uma coisa que Deus ensinou. Então, durante os tempos em que o povo não estava sendo fiel a Deus, eles usavam esses altos para sacrificar a ídolos. Aí quando o povo se voltava para Deus, quando havia uma restauração, um avivamento, um retorno a Deus, eles usavam os mesmos altos, só que só para Deus. Mas tem uma coisa meio estranha com isso, né? Porque se é um alto, se é um lugar que você usava para ídolos, você vai usar isso para Deus. Então é outra coisa que nós precisamos examinar seriamente os nossos costumes hoje, para entender o que nós estamos fazendo, porque a minha tese é que tudo que o povo fazia naquela época, nós fazemos hoje. Só que, logicamente, de uma forma diferente, não tão fácil às vezes de identificar. Mas tudo que eles faziam, Baal, Jeroboão, tudo isso, nós repetimos na igreja. Então nós precisamos entender se Deus falou, se foi uma coisa, Jeroboão instituiu um negócio tão forte, que pegou tão forte, que nem o rei que chegou mais perto de Tezer, ele falava assim, né, ele encontrou com aquele Jonadab no caminho, né, ele estava indo para matar os adoradores de Baal, estava dentro do processo dele, assim, venha comigo e você vai ver meu zelo por Jeová. Então, puxa, parece que Jeú é o servo de Deus. Só que aí, depois que ele faz toda a limpeza, executa todo o juízo, aí a Bíblia fala, mas ele não abandonou os caminhos de Jeroboão. Então o negócio era tão forte, que até uma pessoa que dizia, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou implantando a vontade de Deus de novo em Israel, depois desse tempo terrível de Acabe e Jezabel, nem ele conseguiu escapar. Então tem algo na igreja hoje
que nós não conseguimos escapar por nós mesmos. Então, isso é muito sério, isso não é uma crítica, isso é uma análise, isso tem que produzir arrependimento. Nós precisamos descobrir diante de Deus o que é isso que está tão forte, tão fortemente arraigado, que as pessoas mais zelosas por Deus não conseguiam se livrar dessa parte. Se livravam de muitas coisas, mas não conseguiam livrar disso. Então, eu diria que em Judá, que não tinha os bezerros de ouro, é mais ou menos isso. Esses altos também era algo semelhante, que é um pouco difícil, talvez, para a gente entender. Eu sempre falo, por que idolatria era tão atraente para o povo, né? Deus é tão melhor do que um ídolo. Já pensou, né? Os próprios profetas falavam, por que vocês procuram ídolos? Né? Aí Isaías faz até descreve uma cena que o cara corta uma árvore, metade da árvore ele põe na lareira, né, para se aquecer, e metade ele faz um deus para ele. Então metade ele queima para se aquecer e metade ele faz um deus, para mostrar o absurdo. O que vocês estão vendo no ídolo? O ídolo não fala, o ídolo não faz nada. E eu sou um Deus vivo. Quando vocês suplicam, eu respondo. E eu fiz tantas coisas na história de vocês. A história de Israel é diferente de todas as nações do mundo, da terra. Não existe, até hoje não existe nenhum povo. Não existe. Pode procurar na história, o mundo esperneia, quer matar os judeus, quer eliminar. Irã fala que daqui 25 anos não vai ter mais Israel. Eles podem falar o que eles quiserem. Durante toda a história quiseram acabar com Israel. Israel tem uma história diferente. E a igreja tem uma história diferente de todas as outras religiões, né? O cristianismo é diferente, por mais que seja totalmente contaminado e cheio de mistura, mas é diferente. Mas por que então, se nós temos uma coisa tão superior, por que nós vamos buscar na idolatria, lê-se, a nossa cultura hoje, os deuses de hoje, que não são Baal, mas nós temos deuses de hoje que controlam a sociedade. Nós temos deuses muito fortes que são o materialismo, o humanismo, as coisas que dirigem o nosso pensamento, que dirigem o alvo da nossa vida. O que o humanismo já fez pelo homem? O que o homem sem Deus conseguiu fazer? A história, como eu falei, a história dos judeus, ou a história da igreja, o que Deus já fez. Por que nós vamos buscar no Egito? Por que nós vamos buscar nos outros países? Por que nós vamos, né, a casa aqui, ele foi visitar Damasco, né, foi visitar a Síria, que era um inimigo de Israel, mas ele viu um Deus lá, ele tinha acabado de ganhar uma vitória, derrotou, ele pegou o Deus do povo derrotado e trouxe para adorar em Jerusalém. Não tem lógica, gente, não tem lógica. E essa é a nossa história. A igreja não tem lógica. Por que nós vamos pegar os nossos músicos, por exemplo, esse é só um exemplo, por que os músicos vão pegar o modelo de bandas musicais, de estilos musicais, de jeito de fazer apresentações? Por que nós vamos importar isso para a igreja? Por que nós vamos fazer modelo? Por que nós vamos imitar? Né? Gente, eu estou pegando um exemplo, mas tem muitos outros. Por que todo o nosso sistema de governo dentro da igreja, por que nós vamos... Não, mas nós estamos adorando a Deus. São os altos, onde o povo costuma oferecer incenso, né? Você vê as pessoas, né? Passa, para quem, como eu, nunca estive presente, eu tenho que ver isso na televisão, né? Mas para quem vê esses shows em que as pessoas levantam as mãos e ficam totalmente fora de si por causa de um cantor, por que a igreja faz uma festa musical do mesmo jeito?
Por que nós imitamos? Por que nós pegamos? Não, lá eles estão oferecendo incenso a um Deus estranho. Mas nós vamos fazer uma festa musical para oferecer incenso a Deus. Só que nós fazemos do mesmo jeito, nós oferecemos incenso do mesmo jeito que os outros oferecem a ídolos. Nós copiamos o mesmo jeito, o mesmo modelo, né? Então, pelo menos até onde eu consigo aplicar, o bezerro de ouro aqui e os altos aqui são mais ou menos a mesma ideia. Nós estamos inovando. Ninguém vai achar que a gente pode servir a Deus, cultuar a Deus do jeito que eles faziam há 2000 anos. É muito ultrapassado. Eu não estou dizendo, porque Deus não colocou modelos exatos, então realmente não tem necessidade da gente... Só para dar um exemplo, meio que a gente viu há poucos dias uma palestra sobre catacumbas, né? Então, só para pegar uma ideia, nós não precisamos criar catacumbas aqui no Brasil para reunir exatamente como os cristãos primitivos faziam em Roma. Eu estou dizendo assim, os tempos mudam, tem coisas diferentes, eu não estou dizendo que nós precisamos, porque a própria Bíblia não coloca um modelo assim. Só que os princípios de Deus, tem algumas coisas que Deus preza, que são importantes para Ele. Então nós devemos entender que o jeito que Deus falou há 2000 anos, há 3000 anos, o jeito que Deus falou continua válido para nós hoje. Nós não precisamos de altos. De onde que o povo de Israel, de onde eles tiraram os altos? Não do que Moisés recebeu no monte. Eles pegaram os altos de onde? Do costume dos povos que habitavam em Canaã. Então, olha como nós somos seres racionais. O homem é um ser racional, não é? Olha como nós somos racionais. O povo de Israel entra, isso no tempo de Josué, né? Mas o povo de Israel entra na terra de Canaã, sabendo que Deus está muito irado com aquele povo de Canaã, que faz os filhos passar pelo fogo, né, queima os filhos para os deuses deles, que faz um monte de coisas absurdas. E Deus falou assim, o cálice da iniquidade dos povos de Canaã chegou ao máximo, então agora eu vou introduzir vocês na terra deles, eu vou eliminar todo aquele povo de Canaã e vou colocar vocês no lugar, porque esse povo encheu o cálice da minha ira, então eu vou tirar esse povo. Aí o povo de Israel entra e copia os costumes dos cananeus. Tem lógica isso? Olha como é irracional. Se Deus tirou todos os povos porque eles estavam fazendo aquilo, por que eu vou imitar? Então, esses altos é um refrão que vai ser bastante enfatizado daqui para frente. Ok. Bom, no fim, falei bastante sobre isso, nosso tempo também já acabou. Mas essa primeira parte, então, na próxima aula a gente vai estudar essa primeira parte, mas eu já mencionei, mas eu quero... eu vou ler para vocês em Crônicas. Vamos só terminar lendo essa parte, que eu queria dar essa visão de Joás, das duas partes da vida dele. Nós estamos falando que a primeira parte foi quem estava governando era Joiada, mas as duas partes da vida de Joás era a primeira, nós vamos ler isso com mais detalhes, mas a primeira parte do reinado dele, ele tomou a iniciativa para reparar a casa de Deus. E como eu disse, a gente até estranha, porque Joiada poderia ter feito isso antes, porque inclusive Joás vai falar com Joiada, olha só, nós precisamos reparar a casa de Deus, porque Atalia e os filhos dela estragaram a casa, tiraram um monte de coisas da casa de Deus e levaram para Baal. Então, foi algo que Joás iniciou. Só que, e depois, quando ele começa essa iniciativa, depois de um tempo,
os levitas, os sacerdotes, ele chama Joiada e fala assim: Joiada, vocês não estão fazendo nada. Então é algo que parece que Joás realmente está sendo convicto para fazer aquilo que Deus quer. Ele até chama a atenção de Joiada. Então essa é a parte que eu queria mostrar aqui. Ele até fala: Joiada, né? Talvez, coitadinho, Joiada estava velhinho, não estava nem conseguindo tomar muita iniciativa, mas Joás estava ali. Vamos reparar a casa de Deus. Só que aí, segundo Crônicas 24, 17, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. O que eles vieram falar com o rei? Versículo 18: deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Embora Deus lhes tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, embora tenham protestado os profetas contra eles, não deram ouvidos. Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que desobedeceis aos mandamentos do Senhor? Não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixou. Aqui tem um sacerdote, olha só como Deus pode unir as coisas. Joiada foi um sacerdote e serviu até como rei, sem o título, mas serviu como rei. O filho dele é sacerdote e tem o dom profético, e serve como profeta, que aliás seria a função do sacerdote, né? De ouvir de Deus. Aí, versículo 21, mas conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei Joás no átrio da casa do Senhor. O rei Joás não se lembrou da beneficência que lhe fizera Joiada. Então, depois nós vamos estudar isso detalhadamente, mas eu só queria que vocês vissem as duas partes da vida de Joás. Isso é uma característica dessa época. Vários reis vão ter um período bom, mas depois um período ruim. E a pergunta que eu acho que fica com a gente é a seguinte: depois a gente vai analisar mais detalhadamente essas duas fases da vida de Joás, mas assim, eu queria que vocês vissem essas duas coisas juntas hoje. Um período em que Joás realmente parece ter convicção própria. Tanto é que ele toma a iniciativa e ele chama a atenção de Joiada e dos outros sacerdotes. Então, parece que Joás é um cara que assumiu, que recebeu, que tem convicção própria, que quer arrumar a casa de Deus, que quer que as coisas voltem para o jeito que Deus mandou. E depois que Joiada morre, os príncipes vêm, conversam com Joás, e Joás fala assim: tá bom. Eles pediram assim: ei, não vamos ficar servindo a Deus, esse negócio aí, vamos fazer do nosso jeito, vamos mudar isso. Ele mudou, ele não tinha convicção própria. Então, essa é o grande desafio. Deus tirou a influência de Acabe e Jezabel. Deus veio e tirou, limpou a igreja disso. Só que se as pessoas não tiverem convicção própria, continuam não servindo a Deus, mesmo sem Atalia, mesmo sem Jezabel, continua o problema, que o problema está aqui dentro, tá? Então, a falta de convicção, como que Joás, que viu tudo aquilo, que recebeu tudo isso, que sabia da história dele, sabia de onde ele veio, como é que ele podia se afastar de Deus e como é que podia chegar a esse ponto de mandar apedrejar o filho de quem salvou a sua vida, que foi Joiada. Então, é uma história que termina muito, muito mal, e a grande questão é: qual é a nossa convicção? Nós estamos realmente convictos, ou quando tem Joiada por perto, a gente serve a Deus, mas quando Joiada vai embora,
a gente não tem mais convicção e a gente vai com a outra turma que dá outro conselho. Então, essa é, eu acho que a grande lição e o grande desafio da vida de Joás. Senhor Deus, nós não somos melhores do que Joás ou do que nenhum desses homens que foram no passado. Nós temos essa mesma natureza, nós temos essa mesma tendência. Nós também copiamos tantas coisas que vieram de outra fonte, não vieram do Senhor. Mas, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós queremos que a nossa história, que a história da nossa geração seja escrita de uma forma diferente. Ó Deus, nós sabemos pela Tua palavra que vem coisas difíceis pela frente. Nós não estamos vivendo numa época fácil. Tudo indica, e as coisas que estão acontecendo já no mundo comprovam que muita coisa difícil vem pela frente nos nossos dias. E se não tudo nos nossos dias, nos dias dos nossos filhos, mas vem vindo, as coisas podem acontecer de uma forma muito rápida. E nós queremos estar preparados, nós não queremos mudar de acordo com a maré, não queremos mudar de acordo com as circunstâncias. Coloca algo firme e profundo e definitivo na nossa vida, na vida do Teu povo, Senhor, porque nós queremos que o Senhor seja glorificado, queremos que o Senhor receba uma noiva, queremos que o Senhor fique satisfeito com aquilo que o Senhor tem feito em nós. E esse é o nosso desejo, o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.